Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos comentar o que está escrito em 2 Samuel capítulo 1. Sabendo da morte de Saul no exército, na luta contra os filisteus, Davi chorou bastante. Puxa, como Davi sofreu e compôs uma música fúnebre. Olha aí, na hora da alegria a gente deve cantar, na hora da tristeza faça isso também. Cante, as lágrimas estão caindo, mas cante, coloque música cristã, música que te leva a Deus, Não a você mesmo, não ao outro, mas a Deus, assim, ó, Senhor, o Senhor está comigo na hora da angústia. Inclusive, Davi falava muito isso, o Senhor está comigo na hora do sofrimento, do momento. E ele canta na música dele a respeito das cidades de Gat e Asquelon. Eu achei interessante procurar a respeito de que eram essas cidades, não é? Por que Davi cita? Ele fala assim, não cantem, não contem essa notícia para que Gat e Asquelon saibam, né? E essas duas cidades eram as principais cidades dos filisteus. Ou seja, ele estava dizendo, não conte notícia da nossa desgraça para os nossos inimigos, ficar feliz da vida, cantando lá também, de alegria pela nossa desgraça, pelo nosso sofrimento, Ele faz essa canção e como hoje é dia de verso de impacto, a gente fazer a comparação daquilo que nós estamos estudando com outras partes da Bíblia, porque a Bíblia inteira é inspirada por Deus, não é só um trecho dela, não é? O que acontece é que muitas pessoas deturpam a Bíblia porque pega só um pedacinho e não estuda ela na íntegra, toda, comparando aqui e ali como Deus ensina. Mas vamos ler aqui, o capítulo 25 de Isaías, os versos 4 e 5. Inclusive a Bíblia traz o retrato de pessoas ímpias cantando, feliz com a desgraça do povo de Deus. Tem gente que se alegra com a nossa desgraça, Eu desejo que todos que ouvem o Adorescente sejam considerados pessoas justas diante de Deus, E veja que diz assim, no capítulo 25 de Isaías, mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres. Ó, que lindo esse trecho de Isaías. Torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. Era um sentimento que também Davi passava, o que Isaías está retratando, Todos nós passamos momentos de angústia na vida da gente. Mas olha o que Isaías fala a respeito desses momentos. És abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. E a gente sabe, que o verão aí, vindo um calor intenso, imagina no deserto, o calor causticante, é uma delícia, uma sombra, assim é Deus. Na hora de aflição, na hora de angústia, na hora que as coisas esquentam para o nosso lado de forma veemente, porque o mal, ele é cruel. Mas ele continua dizendo, pois os atos opressores dos cruéis são como tempestades que açoitam o muro, como o calor implacável do deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras, como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável, assim os cânticos do soberba, dos cruéis, são silenciados. Então, Davi, quando morre Saul, é interessante, gente, que ele relembra as boas coisas. E amanhã a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essas lembranças de Davi em relação aos seus inimigos. Ele destaca as coisas boas. E ele fala assim, não contem para que esses maldosos zombem da nossa desgraça. Eles querem muito que a gente caia, que a gente sofra, porque o mal é mal. Então ele quer o mal, do ser humano. Então ele se torna inimigo e ele só fica feliz, tem gente que só fica feliz quando vê o Filho de Deus sofrendo, quando vê em angústia. Já pensou? É triste, Mas a verdade é, e que a gente pode tirar lição para a vida da gente, do seguinte, que Davi, ele estava preocupado com o nome de Deus.
Nesse momento, ele fala assim, ó, para que eles não zombem de Deus, para que eles não deixem, né, as suas mulheres felizes, os seus filhos, a sua família, porque Deus, o Deus de Israel, foi lançado por terra com a perda dos seus valentes. E é interessante, gente, eu repito, né? É porque eu acho tudo interessante, eu fico vendo assim, a Bíblia é incrível, né? Ela jorra conhecimento prático para a vida da gente todos os dias, como nós devemos nos importar com o nome de Deus. E vejo e até comparo a família. Tem muita gente que fala o que aconteceu com a própria família para as outras pessoas, né? Não lava a roupa suja em casa, né? E às vezes denigre a própria família, às vezes denigre a própria igreja que frequenta, né? Acontece alguma coisa horrível, ruim. E é muito triste, né? Quando nós vemos algumas pessoas corruptas, até no meio religioso, né? Não deveria acontecer, não deveria existir, não deveria haver, e Deus se aborrece disso. Mas é muito sério você ficar difundindo, você ficar divulgando, passando notícias, né, de erros de pessoas que tentam buscar ao Senhor. Tem uns que não, que usam da religião, né, para poder esconder as suas falcatruas. Agora tem outros que não, que caem querendo acertar, que erram, mesmo desejando acertar. E mesmo aqueles que são determinados para o mal, uma vez temeram ao Senhor, como foi o caso de Saul, Saul foi ungido por Deus, né? Então, mesmo assim, houve respeito da parte de Davi nessa hora, né? E ele falou assim, ó, não fica divulgando que morreu um valente. Deus nem falou para fazer uma cerimônia fúnebre, não, para Saul. Deus não falou para chorar a morte de Saul. Né? Quer dizer, ele se tornou mal mesmo, destituído de Deus. Mas ainda assim, Davi respeitou a morte de Saul e não queria que fosse divulgado, né? Uma coisa dessa com alguém que tinha sido eleito por Deus, com alguém que tinha sido ungido por Deus. Olha o cuidado pelo nome de Deus que Davi tinha. Né? Então, assim, que a gente preze pelo nome de Deus, analise bem na nossa vida como é que a gente, inclusive, está vivendo o cristianismo, a religião. Religião significa se religar a Deus. Né? Então, a etimologia da palavra é essa: religar-se a Deus, religar-se a Ele, ao Criador da gente. Então, quando a gente se religa, se liga a Ele, a gente representa aquele que nós estamos dizendo que representamos, né? Se você diz que é cristão, você está representando Jesus Cristo, e como estamos representando o nome de Deus. Os mandamentos trazem, né? E nós já comentamos em outro momento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é só ficar brincando com o nome de Jesus, em piada, em coisas que inclusive no passado eles trocavam de caneta quando era para escrever o nome de Deus. Tamanho respeito na pronúncia do nome de Deus, mas também tamanho respeito pela vivência prática de um Deus que você carrega o nome. Né? Então, como é que nós estamos prezando pelo nome de Deus em relação aos inimigos de Deus? A gente está fazendo com que zombem? Tipo, olha aí os crentes, olha aí os que dizem católicos, olha aí os que dizem cristãos, ficam falando aí, né? E olha o que eles estão fazendo. Então, aqueles que são inimigos de Deus ficam zombando de Deus. Às vezes nós somos até pedra de tropeço para as outras pessoas, porque não estamos vivendo a religião prática, de fato, que é aquela que você é honesto nos negócios, você é honesto na família, né? Você busca fazer as coisas por amor, não por interesse de retorno. É tão diferente, é tão sublime, é tão nobre a religião genuína que Deus deixou escrita e que Ele deseja que a gente viva, que assim como Davi prezava pelo nome de Deus, hoje o Deus de Davi é o meu e seu e deseja que prezemos pelo nome dele, não é? Que Deus possa nos ajudar. E a gente não fique exultando e divulgando também quando um justo cai, quando o justo erra. Saul foi justo por um tempo, né? E caiu, e errou, e se degradou, e se tornou injusto, mas ele foi por um tempo uma pessoa justa,
né? Que a gente não fique divulgando, que a gente não fique cada vez mais aumentando, né? Ou quem sabe até contente, olha aí, o injusto recebeu o seu pago, né? Não, que tristeza que a gente se consterne, que pena que uma pessoa que era ilustre nas mãos de Deus caiu, errou, escolheu o mal. Que dó, né? Poderia ter escolhido a luz, o bem, e a bênção naqueles que escolhem o bem, que a gente preserve pelo nome de Deus, assim como Davi o fez. Um grande abraço para você, fica por aqui o Adorecente de hoje, lembrando que juntos somos, hein? Adoradores que cuidam das nossas palavras, que cuidam da nossa fé, cuidam da nossa vida, que respeitam o nome de Deus. Por isso somos determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.